O despertar da fé. E se eu te dissesse que a fé não é apenas acreditar, mas criar realidade? Desde os tempos antigos, a Bíblia já revelava um princípio poderoso. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Bíblia, Hebreus 11:1. Mas o que isso realmente significa? Hoje, a ciência começa a tocar em algo semelhante. Na física quântica, o observador influencia a realidade. Será que fé e ciência estão falando da mesma coisa, com linguagens diferentes? Se você entender isso até o final, sua forma de ver o mundo pode nunca mais ser a mesma. A maioria das pessoas entende a fé como um simples acreditar. Mas na Bíblia, fé é movimento. Jesus Cristo nunca ensinou uma fé passiva. Ele não disse, espere acontecer. Ele disse, creia que já recebeu. Existe um padrão claro nos ensinamentos. A fé verdadeira acontece antes da evidência. A fé bíblica se sustenta em 3 pilares fundamentais. Primeiro, crer. Tudo começa no invisível, na convicção interna. Segundo, declarar. Aquilo que você fala reforça aquilo que você acredita. Terceiro, agir. Você começa a viver como se já fosse realidade. Por isso está escrito, a fé sem obras é morta. No campo espiritual, a fé não é apenas um pensamento, ela é uma frequência. Quando você crê de verdade, seu corpo responde. O coração acelera, a mente foca, a emoção se alinha. E é exatamente nesse ponto que algo poderoso acontece. Você entra em coerência. Pensamento, emoção e intenção começam a falar a mesma linguagem. Na física quântica, o invisível vem antes do visível. No nível mais profundo da realidade, tudo começa como possibilidade. E existe um conceito fascinante. O observador influencia o resultado. Agora pense, quando você mantém um pensamento com convicção, carregado de emoção e sustentado no tempo, você está reforçando uma realidade mesmo antes dela existir. A fé, então, deixa de ser apenas crença e passa a ser alinhamento. Alinhamento entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. E quando esse alinhamento se mantém, algo começa a mudar. A realidade começa a responder. Talvez seja por isso que a fé sempre veio antes do milagre, porque antes de algo existir no mundo, precisa existir dentro de você. E a pergunta é, você está apenas esperando ou já está vivendo como se fosse real? Existe uma dimensão da realidade que não pode ser vista, mas pode ser sentida. É nesse espaço invisível que tudo começa. A espiritualidade ensina que o mundo externo é reflexo do mundo interno. Não é apenas o que acontece fora, mas o que acontece dentro de você que define a sua experiência. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Dentro de você existem 3 centros poderosos: a mente, que cria pensamentos, o coração, que gera emoção, e o espírito, que dá direção e propósito. Quando esses 3 estão desalinhados, surge confusão. Mas quando entram em harmonia, você acessa algo muito maior. A oração não é apenas um pedido, ela é um processo de alinhamento. Não se trata de convencer algo externo, mas de transformar o que está dentro. Quando você ora, creia que já recebeu. Perceba, não é depois, é antes. A ciência moderna começa a observar efeitos que se conectam com esses princípios. Pensamentos repetidos criam padrões no cérebro. Quanto mais você pensa da mesma forma, mais esse caminho se fortalece. Ou seja, o que você pensa constantemente molda quem você se torna. E não é só a mente, as emoções também influenciam o corpo. Estados como gratidão, fé e paz criam equilíbrio interno. Quando mente e emoção entram em sintonia, o corpo entra em coerência. E nesse estado
suas decisões mudam, suas ações mudam e sua realidade começa a mudar. Talvez espiritualidade e ciência não sejam opostas, mas duas formas diferentes de observar a mesma verdade. Uma descreve, a outra experimenta. O invisível não é ausência, é origem. E tudo aquilo que você deseja ver na sua vida precisa primeiro ser cultivado dentro de você. Porque no fim, não é apenas sobre o que você acredita, mas sobre o que você sustenta todos os dias. Depois de tudo isso, existe uma verdade que não pode mais ser ignorada. A fé não é sobre esperar algo acontecer. É sobre se tornar quem já acredita. Você não começa vendo, você começa crendo. Você não começa recebendo, você começa vivendo como se já fosse real. Porque tudo aquilo que existe hoje, um dia já foi invisível. Cada conquista, cada mudança, cada transformação começou dentro de alguém antes de aparecer no mundo. E agora chegou o seu momento. Não de apenas ouvir, mas de decidir. Você vai continuar esperando sinais ou vai se tornar o sinal? Vai continuar duvidando ou vai começar a agir com fé? Ore, acredite, declare, haja e permaneça. Mesmo quando for difícil, mesmo quando não fizer sentido, mesmo quando ninguém entender. Continue. Porque é assim que o invisível se torna visível. A realidade que você busca já começou, dentro de você. Agora me diz, você está pronto para viver isso de verdade? Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E comece agora a viver pela fé.